Beleza, galera. Vamos lá então, vamos dar continuidade. A gente já falou durante as duas primeiras aulas sobre o mercado de programação, sobre inteligência artificial, sobre o que é programação, e agora a gente vai dar continuidade falando sobre uma parte mais prática da programação, onde a gente vai cada vez mais deixando aquela ideia mais conceitual do que é tecnologia, do que é desenvolvimento, do que é software, programação, e vai entrando no mundo da programação. Mas, ao invés de entrar no mundo da programação direto lá na frente, que é o que a maioria das pessoas fazem quando querem aprender programação, a gente vai focar nos fundamentos. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nessa aula aqui. Sobre lógica de programação e algoritmos. Primeiramente, a lógica ela é uma aliada fundamental, porque para resolver qualquer problema, por mais simples que ele seja, eu preciso utilizar uma lógica, um raciocínio, para resolver esse problema de uma forma efetiva. Tem formas mais inteligentes, outras menos, de se resolver o mesmo problema. Então a lógica ela é nossa aliada. E para quem gosta de resolução de problemas, para quem gosta de fazer análise daquilo que vai fazer, pessoas analíticas, pessoas que têm um pensamento mais voltado à resolução de problemas, isso aqui é um prato cheio. Porque passa a se tornar muito prazeroso você ter um problema para resolver e você começar a analisar de que forma você pode resolver esse problema, que tipo de solução você pode criar, que tipo de algoritmo, já vamos falar sobre o que é algoritmo, que tipo de algoritmo vai ser mais eficiente. Isso aqui passa a se tornar algo muito mais prazeroso do que simplesmente sentar e escrever código. É de fato analisar um problema com carinho e propor a solução para ele. E quando a gente ver uma solução nossa funcionando, e principalmente não só funcionando, mas também sendo utilizada por milhares de pessoas diariamente, isso é muito prazeroso, isso é muito gratificante. Às vezes até mais gratificante do que a parte financeira, que claro é muito boa, mas você saber que o seu financeiro veio dos problemas que você resolveu, do valor que você agregou a diversas empresas e pessoas, isso é muito bom. Então é esse foco que a gente tem que ter na hora de criar soluções. Então vamos seguir, pessoal, iniciando sobre a parte de algoritmos. Beleza, o que é algoritmo? Eu vou mostrar para vocês todos que todo mundo aqui usa algoritmo todo santo dia. Um algoritmo nada mais é do que um conjunto de instruções passo a passo para resolver um problema. Vou dar um exemplo muito simples, que todo curso de programação utiliza esse mesmo exemplo, mas ele é válido demais. Ele é muito atual. Escovar os dentes. Quando você vai escovar os dentes, você pega a sua escova, primeiro passo, pega a sua pasta, coloca a pasta em cima, tampa a pasta, tem que tampar a pasta, né, pessoal? Não vamos deixar a pasta aberta. Escova os seus dentes de uma forma assim, assado, depois enxágua a sua escova. Isso é um algoritmo. Toda receita de comida é um algoritmo. Então eu vou lá fazer um omelete, eu preciso pegar os ovos, eu preciso quebrar os ovos, ver se tem ovo podre, misturar, fazer todo o processo, toda a receita para se chegar na omelete, que é o problema que eu quero resolver, é uma omelete, nesse caso. E o algoritmo, ele nada mais é do que uma receitinha. Então, às vezes a gente tem, por outras palavras da matemática, principalmente logaritmo, que é um conceito da matemática, outra história, a gente acaba confundindo esse termo com algo muito matemático, muito complexo, sendo que um algoritmo nada mais é do que um passo a passo da resolução do seu problema. E adivinha só, pessoal, a gente vai começar a resolver o nosso problema escrevendo código? Não, é claro que não. Os primeiros algoritmos que a gente vai desenvolver, eles não precisam estar em código. Claro que, conforme você pega uma maior fluência, pode ser que você queira escrever o seu algoritmo direto num código, sem problemas. Para quem já é mais fluente, programador mais avançado, pode fazer isso, mas não é necessário. Eu mesmo gosto de escrever os meus algoritmos em texto normal, em linguagem falada, ou em pseudocódigo, que a gente vai ver o que é pseudocódigo, que nada mais é do que uma linguagem que você utiliza para simular a linguagem de código, mas que você pode escrever em inglês, em português, como você quiser. Mas o algoritmo em si nada mais é do que esse conjunto de instruções, essa receitinha para fazer com que no final seu problema seja resolvido. Então já falamos sobre diversos tipos de algoritmo do dia a dia, como cozinhar,
escovar os dentes, ligar a sua TV, é um algoritmo, você tem que pegar o controle, você tem que apontar para ela, você tem que clicar no botão X para ligar. Então tudo isso, o algoritmo, é algo que a gente utiliza no dia a dia, o tempo todo e nem se dá conta. Não é nada de outro mundo, não é nada matemático, mega complexo. Fazendo um parêntese aqui, já que a gente falou em matemática, várias pessoas têm a falsa concepção de que tem que ser um matemático genial para se tornar um programador. Não, pessoal, não tem nada disso. A maior parte dos problemas matemáticos que a gente utiliza na programação são problemas que a matemática básica ali do ensino fundamental já resolvem. Agora, é claro que se você partir para algumas áreas de tecnologia que exigem mais matemática e problemas que exigem mais matemática, você vai se especializar nisso aí conforme a necessidade. Mas 90% dos problemas que a gente encara no dia a dia, quando exigem matemática, porque nem são todos os problemas que exigem matemática, é a matemática básica, a matemática que a gente conhece ali até no ensino médio, e uma breve revisãozinha ali a gente consegue estar afiado de novo quando necessário. Mas vamos tirar esse estigma, essa falsa concepção de que somente pessoas que são muito boas em matemática são excelentes programadores. Não é a matemática que define um bom programador. O que define um bom programador, além de tudo que eu já falei até agora, é a importância do pensamento lógico. A lógica, sim, é um ponto que define um bom programador. Porque a lógica ela está diretamente ligada a como você vai resolver o problema, a como você vai analisar e entender se aquela solução que você está propondo, se ela é válida ou não, se ela é a melhor das soluções ou talvez é melhor do que as outras, né? E a lógica, ela tem uma relação direta, proporcional, entre a qualidade do código e a lógica que você utiliza para resolver o problema. Então, quanto melhor o seu pensamento lógico, quanto mais afiado for o seu pensamento, o seu raciocínio lógico, mais o seu código, o seu software vai ter qualidade. Essa frase aqui, a qualidade do seu código é proporcional à qualidade do seu pensamento. Por quê? Se eu tenho um pensamento claro, ordenado, um pensamento voltado à resolução do problema antes de sair tropeçando em cima de soluções. Se eu tenho isso, no momento em que eu aperto o play para rodar o meu código, eu vou validar isso. Então, o pensamento lógico, ele é proporcional à qualidade do seu código. Não tem como fugir disso. E é claro que a lógica não é algo que as pessoas nascem. Algumas pessoas podem ter uma facilidade a mais para a lógica de programação, para a lógica como um conceito geral, mas é algo a ser praticado. Quanto mais você pratica, quanto mais você resolve problemas e testa e vê diferentes possibilidades, você com certeza influencia na qualidade do seu pensamento lógico e, por consequência, influencia também na qualidade do seu código, do seu software, do seu programa. Então, esse é um ponto fundamental. Como lógica e algoritmo se relacionam? A gente utiliza a lógica para construir um algoritmo. Então, se o algoritmo é uma receitinha, a lógica é o meu pensamento que vai desenhar essa receitinha. Então, ela é essencial. Algoritmos e programas. Certo, eu já aprendi que o algoritmo ele é a receitinha do bolo. Né, que eu vou fazer. Eu tenho que pegar o bolo, tenho que pegar os ovos, o trigo, o leite e tenho que fazer a mistura na ordem certa. Esse é o algoritmo. O que é o programa? O programa é o bolo sendo feito. Vamos fazer uma metáfora simples. O programa é a execução do meu algoritmo. Então, se eu tenho o algoritmo, que é aquilo que eu escrevi, aquela sequência de ordenações, de comandos para o meu computador executar uma tarefa, o algoritmo é isso. O algoritmo ele é o desenho inicial que eu faço daquela receita. Eu vou lá, eu pego esse algoritmo, eu transformo ele em código, eu transformo ele em um programa. E no momento em que eu estou executando esse programa, o meu algoritmo está sendo utilizado. Então, a definição aqui entre um e outro, apesar de serem parecidos, são estágios diferentes da resolução do problema. O algoritmo é a fórmula, é a receita inicial que eu desenho para aquele
para aquele problema. O programa é a construção desse algoritmo em termos de código e a execução desse programa em si. Então, é isso, né? Nessa parte é isso. Aqui a gente tem também que falar sobre o papel dos testes, porque um ponto muito crucial, muito comum que ocorre é, eu crio um algoritmo, eu implemento esse algoritmo, e aí eu coloco ele para as pessoas utilizarem sem que eu tenha validado isso anteriormente. Isso pode gerar um problema muito grande e de fato gera na maioria das empresas. Porque como eu não validei esse algoritmo anteriormente, eu não fiz testes, eu acabo colocando ele cheio de possíveis problemas para ser utilizado, e aí pode ser tarde demais. Aí pode ser que o prejuízo por colocar um programa que ainda não está pronto, que ainda não foi validado, não foi testado para clientes, usuários finais utilizarem, pode ser que eu gere um problema que eu vou falar daqui a pouquinho, que às vezes não tem conserto. Então, os testes são fundamentais para que a gente crie algoritmos e logo depois programas para validar esse algoritmo, para validar esse programa. E aqui a gente bate no ponto do que eu acabei de falar. Pode ser que uma solução que você criou, um algoritmo que você não validou, a partir do momento em que passou de certo estágio, eu não tenho mais retorno. E a gente tem um exemplo, uma comparação muito clara aqui da culinária. A gente já falou da culinária como alguns exemplos de algoritmos para criação de receitas e tudo mais, mas pensa comigo no seguinte sentido. Eu estou fazendo um bolo. Eu fui lá e errei durante a criação do meu bolo. Depois que esse bolo está cozido, está pronto, está assado, tem como eu ir lá e desfazer se o bolo ficou horrível? Não tem. Não tem como eu corrigir. Por isso que um pequeno detalhe pode estragar um prato. Às vezes um pouquinho a mais de sal, um pouquinho a menos de sal, e o prato está uma porcaria. No sal, às vezes ainda dá para corrigir, mas tem outros erros que não tem como corrigir. E assim também é no desenvolvimento de software. Tem alguns erros que dá para corrigir. Vamos supor, eu coloquei o meu software, o meu programa, um aplicativo para vários usuários usarem lá e ele está com um pequeno detalhezinho na fotinha do usuário que não está carregando. Esse é um erro que eu vou lá, eu corrijo, dá para relevar. Às vezes o usuário não vai nem ver. Porém, vamos supor que na lógica por baixo dos panos de como o meu algoritmo funciona, eu errei na arquitetura totalmente. Eu criei campos que não precisavam, eu resolvi um problema que não era o problema de fato, o problema do usuário era outro. Eu não pesquisei, eu não busquei antes de escrever o código resolver o problema. E muitas vezes nesse estágio não tem como eu voltar atrás, não tem como eu chegar no meu cliente que já investiu 6 meses de desenvolvimento e falar para ele que eu preciso de mais um orçamento tanto e de mais tanto tempo para refazer tudo novamente. Muitas vezes, mesmo que você ainda tenha o recurso de dinheiro do seu cliente e de tempo, depois de um erro crasso desses, pode ser que você não tenha mais a aceitação do seu público, porque você queimou a sua imagem ao lançar um software que não estava validado, que não estava testado, que não tinha qualidade no desenvolvimento. Então vocês estão começando a perceber o quanto é importante esse cuidado aos detalhes, esse cuidado para a resolução do problema, que a questão de ser um engenheiro de software é muito mais do que escrever código. E que muitas vezes isso impacta na vida de pessoas, de famílias, empresas inteiras. Porque muitas vezes um sucesso num software que você faz, ele pode impactar na vida de milhares de pessoas que vão utilizar esse software. E um fracasso também. Por isso que essa responsabilidade, ela é intrínseca da nossa profissão. É uma responsabilidade muito grande. E é por isso que é tão valorizada. Pensa, por exemplo, no mercado de aviação, no mercado de carros, no mercado de saúde. Já teve casos lá anos atrás de engenheiros de software que erraram, por exemplo, na radiação que emitiam de um aparelho utilizado no tratamento de câncer. Isso aí gerou 6, 7 mortes. Foi um dos casos mais famosos
que ocorreram aí nas últimas décadas, né? E também na aviação, se você erra, muitas vezes isso aí são centenas de vidas. Então existe sim muito essa importância do pensamento lógico e da validação do que você está pensando, da solução que você está pensando. Tenham esse compromisso, tenham essa seriedade ao desenvolver código, que isso aí vai tornar vocês totalmente destacados do mercado, diferentemente de um profissional medíocre que só quer escrever o código, receber o salário e partir para a próxima. Orientação a problemas, foco na resolução dos problemas, em validar o que você propôs, aí sim a gente consegue se tornar um profissional de qualidade, um profissional reconhecido e, é claro, atingir várias pessoas com o que você escreve aí na sua máquina. Então vamos seguir, pessoal. Vamos continuar aqui na nossa aula 3. Vamos agora começar a falar sobre arquitetura de software. O que é arquitetura? A gente já vai ver alguns exemplos daqui a pouquinho, mas a arquitetura é o desenho que você faz, é o diagrama que você faz, falando aqui em termos bem simplistas, porque a gente tem uma literatura, um estudo de arquitetura muito grande, e eu estou falando aqui para quem está começando, o que quem está começando precisa saber. Então a arquitetura, ela nada mais é do que o diagrama que você constrói antes de criar um software para entender como é que as entidades vão se relacionar. Seja num nível lógico, como é que essas entidades conversam entre si, as informações delas que transitam ali no seu software, ou seja num nível mais voltado para a parte técnica. Porque a gente vai ver um pouquinho sobre DevOps, sobre alguns conceitos de tecnologia que envolvem mais a parte técnica, onde a arquitetura também é muito essencial. Que tipo de tecnologia que eu vou utilizar, qual é a escolha da tecnologia que eu estou fazendo, como que as tecnologias conversam entre si, tudo isso é essencial para se desenvolver uma boa arquitetura de software. E sobre tudo isso a gente vai falar com o passar das nossas aulas. Finalizamos aqui a aula 3 e agora a gente vai para a nossa última aula desse primeiro módulo introdutório do workshop, como se tornar um programador. No caso, como se tornar um engenheiro de software, agora que vocês já entendem a diferença entre um e outro. Bora lá, a gente já se vê na aula 4, Lógica de Programação e Algoritmos, parte 2.